Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Panonco, analista de investimentos, e o nosso papo hoje vai ser sobre gerenciamento de risco. Isso mesmo, gerenciamento de risco nas suas operações. E eu vou falar especificamente sobre o day trade. Você escuta muito o pessoal falando por aí. O segredo do day trade é o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é a parte mais importante do day trade. Mas você sabe exatamente o que é esse bendito gerenciamento de risco? A grande maioria não. E esse conteúdo não é só para quem está iniciando no mercado. Esse conteúdo é para iniciantes e para você também que já opera, mas tem dificuldade de fazer gerenciamento de risco, não sabe exatamente como é e não está conseguindo ganhar dinheiro. É claro. Então, vem comigo nessa aula. Mas antes, eu queria pedir para você dar um like no meu vídeo, se inscreva no meu canal, ativa as notificações para você ser sempre avisado quando eu trouxer um vídeo novo. Bem, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pela definição da palavra risco. E aí eu quero colocar uma outra palavrinha, risco e incerteza. Você sabe a diferença e a definição das duas? Eu coloquei no Google aqui, eu vou compartilhar minha tela com você. Eu coloquei no Google aqui e ele diz o seguinte: um risco pode ser tanto prejudicial, uma ameaça, quanto benéfico, uma oportunidade, em um projeto. A incerteza, por sua vez, é a falta de informação ou de conhecimento sobre o resultado de uma ação, decisão ou evento. Por fim, a ameaça pode ser definida como um determinado evento que leva o projeto a uma direção não favorável. Vamos colocar no nosso português. Risco é a probabilidade de acontecer um determinado evento, acontecer alguma coisa que nos traga insucesso, prejuízo, que nos traga aquilo que nós não queremos. No nosso português, para definir essa parcela de risco que fala dos eventos positivos, nós não usamos muito a palavra de risco. Você não fala qual é o meu risco de ganhar na Mega Sena, né? Você fala qual é a minha chance de ganhar na Mega Sena. E qual é o risco que eu tenho de perder dinheiro apostando na Mega Sena, né? Então o risco está mais atrelado a eventos que nos tragam um insucesso, que nos tragam alguma perda. E dessa forma, quando eu olho para a palavra incerteza, ela é totalmente diferente de risco. Incerteza é aquilo que eu não conheço. Se você perguntar para mim, Panonco, qual é o preço que o dólar vai fechar hoje no final do dia? Eu vou falar, isso é uma incerteza. E aí, o risco, ele é diferente. Vou dar um exemplo no meu gráfico. Aqui você tem o dólar, um determinado dia, ele abriu, lateralizou. Se você não entende isso daqui, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores e eu explico bem o que é tendência, o que é gráfico de candles, mas o objetivo aqui não é esse. Eu só quero mostrar para você uma coisa muito clara. O mercado abriu, lateralizou e a partir daqui ele faz movimentos descendentes, ou seja, numa tendência de baixa. Então, quando ele faz esse movimento aqui, esse movimento aqui, aqui eu tenho uma maior probabilidade do preço do dólar cair do que subir. Quando ele faz essa configuração, né, e ele perde literalmente a mínima do candle aqui, esse é um gráfico de 5 minutos. Então, quando esse candle abre, ele perde essa mínima aqui, existe a maior probabilidade do preço cair do que subir. A maior probabilidade. A maior probabilidade. Não quer dizer que isso vai acontecer. E aí, eu me posiciono na venda desse determinado ativo. Como é uma maior probabilidade, não é uma certeza, eu preciso ter o meu stop, que é, na realidade, o meu gerenciamento de risco para o risco de não acontecer o que eu quero. Então, voltando para o meu gráfico aqui, olha, eu coloco o meu stop aqui acima. Ou seja, se o preço não cair, se o preço não caísse, né, porque a gente viu aqui que ele caiu e subisse, ou seja, se ele fizesse a menor probabilidade, ele me tiraria da operação com um pequeno prejuízo.
Em compensação, se ele anda na direção que eu quero, eu tenho um evento lucrativo. Então, eu acho que eu defino bem a palavra risco. A probabilidade de acontecer aquilo que eu não quero que aconteça, aquilo que é um insucesso. E aí eu quero compartilhar minha tela e eu quero falar agora de gerenciamento de risco. O risco, ele existe em todas as operações de bolsa. Quando eu olho para o day trade, e eu falo que o day trade é uma modalidade menos arriscada que uma posição de longo prazo, as pessoas me arregalam aquele olhão e falam assim, cara, claro que não. O risco do day trade, de você perder dinheiro, é muito maior. E aí eu vejo as pessoas colocando uma camuflagem, ou seja, tendo visões totalmente distorcidas e não conseguem enxergar o que realmente representa o risco. Vou dar um exemplo. Você conhece alguém que tem medo de andar de avião? E aí ele fala, não, andar de avião, eu tenho muito medo, eu prefiro andar de ônibus, que é menos arriscado. Fala assim, opa, peraí, andar de avião é mais arriscado do que andar de ônibus? Não, andar de avião é menos arriscado de andar de ônibus se você for olhar a estatística. Acontece que quando você anda de avião e acontece, claro, e acontece um acidente na aviação, ele é fatal, diferente de um acidente de um ônibus. Mas as pessoas acabam não olhando para a coisa com uma visão estatística, e sim baseada no medo que ela tem. E aí no day trade é a mesma coisa. Quando eu comparo day trade com longo prazo você tem um fator de incerteza muito maior. Quer ver? Que preço vai abrir as ações da Petrobras amanhã? Você não sabe me dizer. Ninguém sabe me dizer. Isso é uma incerteza. Pode abrir lá em cima, pode abrir lá embaixo, ou pode abrir próximo ao preço de fechamento de hoje. No longo prazo é mais incerto ainda. Ou seja, quanto maior a incerteza, maior a probabilidade de acontecer aquilo que você não quer, um insucesso. Quando eu conheço todas as premissas, eu consigo mensurar o risco que eu estou correndo. No day trade, por exemplo, eu mostrei na minha tela que naquela situação existia a maior probabilidade do preço cair do que subir, mas se o preço subisse, eu tinha ali um limitador de prejuízo que se chama stop. Ponto. Diante da incerteza, eu não posso dizer isso. Então, o day trade ele é menos arriscado que o longo prazo. Porém, as pessoas fazem confusão com o quê? Com a tal da alavancagem. No day trade, eu posso me expor a uma alavancagem, operar ativos que são alavancados, que representam realmente um potencial de perda maior. Mas eu posso também não me alavancar. Então, diante da alavancagem, eu não posso dizer que eu tenho um risco maior. Concorda comigo? Eu usei o exemplo da Mega Sena. Né? Eu vou lá e faço uma aposta na Mega Sena, custa lá R$5, por exemplo. E aí eu tenho uma chance, né, 1 em 1 milhão, em ganhar o prêmio. E eu vou perder R$5. Aí eu vou na rifa lá do meu grupo de amigos, que é uma rifa de 100 números, e eu vou lá e compro 10 números e gastei R$100. Eu não posso falar que a rifa é mais arriscado que a Mega Sena. Pelo contrário, a chance de eu ganhar na rifa é muito maior do que a chance de eu ganhar na Mega Sena. De 100 números eu comprei 10. Entendeu? Mas eu gastei R$100 e na Mega Sena eu gastei R$5. Então, a minha perda financeira ela é maior, mas eu não posso falar que o meu risco é maior. A gente está falando de estatística. Então, vamos trazer isso para o mercado. Eu quero mostrar agora um exemplo de gerenciamento. Você já aprendeu o que é a palavra risco, o que é a palavra incerteza e a combinação desses fatores no day trade. Eu vou compartilhar com você uma planilha onde eu vou ilustrar o que é o gerenciamento de risco básico. Tá? Gerenciamento de risco básico. Aqui eu tenho uma operação de dólar, você está vendo na tela aqui, ó, WDO. O ponto de entrada na operação, tá aqui, ó, entrada 3540, eu entrei com 2 contratos comprando. O meu stop fica no
3,529, ou seja, 11 pontos, tá? Para 2 contratos, eu estou falando de uma perda de R$ 220. A cada 1 ponto do mini dólar, para um contrato é R$ 10. Aqui eu tenho 11 pontos, 2 contratos, R$ 220. Para cima, primeira coisa que eu chamo a atenção, eu faço uma realização parcial. Ou seja, eu estou operando com 2 contratos, eu vou realizar um contrato na metade do caminho para o meu objetivo. O meu objetivo final está no 3,562, ou seja, 22 pontos acima do meu ponto de entrada, sendo que para baixo eu tenho 11 pontos de loss e para cima eu tenho 22 pontos de gain. No meio do caminho, eu estou falando em 11 pontos, eu faço uma realização parcial. Isso aqui é uma estratégia básica de gerenciamento. Isso. Vamos somar aqui? Eu tenho um potencial de ganho de R$ 220 para um contrato, eu realizei parcial um contrato, R$ 110. Eu tenho aqui um loss total de 220. Eu somei esses dois, 220 mais 110, dividi por 220. Eu tenho uma relação gain-loss de 1,5. Relação que eu acho saudável é acima de 1. E depois eu vou explicar isso. Isso daqui não é uma receitinha de bolo, não é uma regrinha. Por quê? Muitas vezes você vai ver que o preço vai evoluir, né? O preço, vamos lá, você entrou na operação, o preço vai evoluir, mas ele chega aqui, ele não vai no 3,551. Você tem aqui no 5,0, né? 3,550 uma resistência que o preço vai, bate, e aí você vai manejar. Você vai trazer ele um pouco, vai trazer um pouco para baixo. E aí, posteriormente, quando você realiza a parcial, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: o meu stop não pode ficar mais aqui. Você tem que subir isso daqui. Ou você sobe teu stop para o 0 a 0, ou para debaixo de um fundo. A gente está falando de análise técnica. Você vai recolocar ele, mas nunca você deixa ele no mesmo patamar. E lembrando que aí não é um stop mais de 2, é um stop de 1, porque você já realizou uma parcial de 1. E aí é a mesma coisa. Se o preço continuar a subir, talvez ele chegue aqui no 60, né? No 3,560, e o mercado não vai, ele volta, ele tenta mais uma vez, ele não vai, aí ele faz um fundo abaixo do topo duplo, ou ele faz um fundo, ele faz um topo abaixo do topo duplo, significa que a tendência vai reverter. Eu não tô vendo que ele não vai chegar, então eu tenho que fazer realização. Ou eu vou pegar esse stop e vou espremer ele contra o preço para que o mercado me tire fora, ou eu vou encerrar a operação. Então, isso aqui é um exemplo de gerenciamento de risco. Não é uma receita de bolo. Você vai ter que manejar, você vai precisar encaixar isso aqui no cenário técnico que você está visualizando, seja no seu gráfico, seja dentro da estratégia que você utiliza. E aí, você vai ter um outro trabalho, que é o seguinte. Aqui eu vou compartilhar outra planilha, vou mostrar com vocês. Ó. Isso aqui, presta atenção. Eu planilhei todas as operações aqui, é um exemplo, você está vendo que está tudo no mesmo preço, né? Peguei só por exemplo, eu não quero que você preste atenção nisso, eu quero que você preste atenção aqui, ó, nessa parte da planilha. Essa parte da planilha. Eu tenho aqui os encerramentos das operações, tenho 15 operações, eu tenho operações que deram loss, tá? Tenho aqui operações que deram loss, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 15, 8 foram loss. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tomei mais loss do que gain. Taxa de acerto, tá vendo? Menor do que 50%. Mas observa o seguinte, a minha média de operação de gain, ela é bem maior do que a média de operação de loss. Eu somei todas as operações que eu tive gain, todas as pontuações, né, ó, tive gain, vou somando, vou somando, vou somando, vou somando,
vou somando e vou dividir pelo número de operações. Então a minha média de operações de gain é 411 pontos, a minha média da operação de loss é 290. Uma relação gain-loss de 1,42. Isso aqui são operações finalizadas que você vai planilhar, entendeu? São operações na qual você vai fazer o seu controle. Isso aqui é para você fazer o que eu chamo de APA, análise pós-ação. Você vai estudar qual foi o seu resultado e tentar identificar onde você pode melhorar. Quer ver uma dica preciosa que eu dou para as pessoas quando elas me falam dessa planilha? Pega todas as suas operações de gain aqui. Ó, você fez 230 pontos, 370 pontos, 570 pontos. Você vai pegar o preço que você encerrou a operação. Você vai verificar o que o mercado fez depois. Se o mercado continuou andando na direção do teu movimento, significa que você precisa melhorar a sua realização de operação. Pega aí, 100 operações, vou olhar das 100 operações, todas as operações que eu terminei com ganho, no gain, após eu ter finalizado a operação, ele continuou andando a meu favor ou ele corrigiu? Quanto que ele continuou andando, quanto que ele corrigiu? Eu vou fazer essa análise pós-ação para ver se eu consigo melhorar a minha média de gains, minha média de pontuação das operações ganhadas. Exatamente isso é um belo exercício para você começar a analisar estrategicamente o seu resultado. E aí você observa o seguinte, que mesmo tomando mais loss do que gain, eu tenho um ganho financeiro. Ou seja, aqui eu tive um ganho de rentabilidade de 11,2 em relação ao capital principal. Né? Ou seja, o resultado final foi 11.120. Eu peguei isso aqui como um exemplo, só para mostrar a estatística, como ela é importante você trabalhar isso aliado ao seu gerenciamento de risco. Aí eu quero mostrar uma outra coisa. Vamos supor que você tem aqui uma operação que ela é a seguinte, pimba. Uma operação de grande prejuízo, tá vendo? 1.250 pontos. Tá totalmente atípico, né? As suas operações normais, que você aqui, você perdeu 410, você perdeu 250, você perdeu 110, você perdeu 370. Ou seja, a gente sabe que isso aqui no índice é normal. Agora, 2.250, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Olha como você distorceu o teu resultado. Olha como a tua média de loss subiu por causa de uma operação e a tua relação gain-loss traz você para um grande prejuízo. Tá vendo? Numa única operação. Tua taxa de acerto está quase 50%, mas você está tomando o fumo danado. Por quê? Você provavelmente aqui se auto-sabotou. E se eu tirasse essa operação? Avalia a estatística sem essa operação, por exemplo. Né? Vai lá no teu resultado, né? E faz isso aqui. Eu quero ver como é sem essa operação. Faz isso. Você coloca aqui. Você ignora o teu resultado. Claro que aqui a planilha não está contabilizando um 0 a 0, né? Mas você vai contabilizar, vai mudar a tua média de loss, vai mudar a tua média de gain. Então, é esse exercício que vocês que estão começando na jornada do day trade precisam fazer. Se você não tem uma planilha de Excel com o seu resultado, se você não faz antes de entrar numa operação, o que seria o teu gerenciamento de risco, quanto que você aceita perder, você está começando de forma errada. Se você já começou e não faz isso, você vai perder dinheiro. E aí eu gosto de começar o gerenciamento de risco respondendo a seguinte pergunta: quanto que eu aceito perder numa única operação? Você já tem a resposta de quantos contratos vai operar, de quanto financeiro vai operar. Porque você tem o teu ponto de entrada e você tem o teu stop loss técnico, né? Ou seja, ponto de entrada aqui, baseado na minha estratégia, o meu stop loss teria que ser aqui. Quanto que é isso dentro do que eu aceito perder de financeiro? Vou dar um exemplo para ficar mais nítido. Eu aceito perder
numa única operação, R$100. Então, se eu aceito perder R$100, para um contrato de dólar, é 10 pontos. Poxa, mas o meu stop técnico é 15 pontos. Então, eu não posso fazer a operação, porque eu vou perder mais do que eu aceito para um contrato. Eu perderia 15 pontos, R$150. Se eu aceito perder 100, eu não posso fazer essa operação. Eu aceito perder R$200. E aí o meu stop técnico, né, numa operação de índice, por exemplo, vamos supor que o meu stop técnico seja ali 200 pontos. Opa, 200 pontos para um contrato é R$40. Opa, então dá para eu operar mais de um contrato se eu estou aceitando perder R$200. Daria para me operar 5 contratos. Porque se eu perder os 200 pontos que eu estou na minha análise técnica, se eu perder, tomar esse stop loss de 200 pontos, né, com 5 contratos, eu estou dentro do limite de perda por operação que eu aceito. Então, tenta visualizar o gerenciamento de risco dessa forma e você vai ver que o universo do day trade para você vai ser algo completamente diferente. Você vai enxergar o day trade totalmente diferente, sempre trabalhando com estatística, com as probabilidades e nunca à mercê da sorte. Bem, vamos chegando ao final desse vídeo, ele já está se estendendo, já está com mais de 20 minutos. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua dúvida que eu vou te responder. Então, eu vou ficando por aqui. Antes de eu finalizar, deixa um like para mim, que eu te agradeço de coração. Até a próxima, um grande abraço!